Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é treinamento para funcionários condominiais. É muito importante e, infelizmente, muitos condomínios não o fazem ou não os fazem da maneira correta e com a frequência correta. Então hoje temos dois convidados especiais, vamos tratar desse assunto tão importante para o universo condominial. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Vlauder Robson, coronel da reserva da Polícia Militar, bacharel em Direito, 40 anos de experiência em segurança patrimonial. Robson, até que enfim você voltou, bem-vindo de volta. Obrigado, vamos compartilhar experiências hoje. Com certeza. E o síndico profissional, já há mais de 6 anos aqui no estado de São Paulo, Marcos Eduardo. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Começar com você, Robson. Infelizmente, a cultura dos condomínios não é pela frequência de treinamentos aos seus funcionários. Eu diria que, erradamente, a maioria não faz, ou se faz totalmente sem um planejamento esporádico. Queria que, para a gente começar hoje, você falasse um pouquinho sobre isso. Eu tenho certeza de uma coisa hoje, com a capacitação dos síndicos, pela formação, a criação do síndico profissional, né, dos cursos de formação de síndico, existe uma diferença muito grande deles, quando são formados, quando eles chegam na realidade do condomínio. E eles se deparam com o material humano, os nossos colaboradores do condomínio, que não foram treinados ou não são treinados. Então, essa diferença de conhecimento profissional do síndico está fazendo com que o outro universo, que é dos colaboradores, também seja capacitado. Nós estamos saindo do momento de empirismo, que é aquela experiência que eu adquiri, eu sempre fiz isso, e partindo por uma coisa que é profissional. Tá? Então, descemos para o play e estamos aprendendo a jogar junto no dia a dia. Então, eu acompanhei, durante esse período que eu realizo treinamentos nos condomínios, essa mudança de comportamento do síndico. Não está se aceitando mais não fazer o treinamento, não ter periodicidade, não ter um planejamento daquilo que vai ser treinado. Marcos, o Vlauder disse muito bem aqui, falou Robson, Vlauder Robson, ele disse muito bem que a mudança do perfil do síndico, com a sua profissionalização, faz com que ele entenda a necessidade da qualificação, do regramento, dos seus funcionários. Mas o síndico hoje encara um desafio grande, que é muitas vezes em assembleia ou os condôminos, R$2.000 é caro para treinar a equipe. Estou dando R$2.000 como exemplo, pode ser 1.000, pode ser 5.000, pode ser 10.000, estou dando um exemplo de 2.000. E às vezes esse 2.000 por 6 meses significa R$20, 30, 40 para o apartamento, e não é feito, e a segurança deles que está em perigo. Queria que você contasse um pouco também, para a gente começar da sua parte, como que você vê se eu estou correto de falar isso, de que sua opinião na prática é essa, de que muitos condôminos têm resistência com gastos, entre aspas, porque para mim é investimento, com treinamento de funcionários condominiais. Bom, geralmente nos condomínios que eu atuo, você vê a dificuldade de cada profissional. Geralmente o excesso de confiança faz com que ele erre. Então a gente procura profissionais no mercado, igual o Robson, para dar um auxílio, dar um suporte, e eu exijo do condomínio, dos profissionais, que eles façam uma reciclagem a cada 6 meses. E geralmente eu levo para a assembleia, que eles acham muito caro, 2.000, 3.000, até mais, eles acham muito caro, mas eu mostro com fatos, dados, vídeos, exatamente a dificuldade que o profissional está tendo. Qual a dificuldade que o profissional tem em poder se ajustar com a segurança do condomínio, com o controlador de acesso, e a reciclagem ajuda muito na segurança do condomínio. Exatamente com os fatos reais que o Robson pode passar para nós,
vídeos, fotos, imagens que estão acontecendo no dia a dia, assaltos em condomínios, até mesmo entrada de veículos sem autorização, motos, que é o primordial, moto sempre entra muito fácil no condomínio, e com a facilidade que eles estão tendo agora com a biometria facial, ou até mesmo o reconhecimento facial e a biometria digital, eles estão entrando junto com os moradores. Então, o porteiro tem que ter aquela percepção de perigo com a pessoa que está entrando sem identificação. E exatamente a gente leva para a Assembleia para que eles aceitem esse valor e entendam o lado do profissional de segurança. E você tem conseguido aprovar? Tem. Legal. Acho que é importante você que está em casa ver que não é simplesmente levar ideia, mas persuadir a pessoa a tomar, os condôminos, tomar as decisões corretas no caso do treinamento. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Gabra RH, o melhor curso de síndico profissional do Brasil, Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, portal de leis e gestão condominial, e Síndico 5 Estrelas, a certificação que é o grande diferencial do segmento. Você que nos acompanha, curta o nosso programa, compartilhe, siga o nosso canal e também assista, ouça, aliás, através dos podcasts Fazendo Esporte no carro, sempre informação de qualidade. Robson, Vlauder, Robson, é uma dupla, é Vlauder, Robson. Vlauder, Robson, o negócio é o seguinte, antes do treinamento, você precisa ter as regras definidas, né? Acho claro. que é o passo zero, né? A gente pode dizer. Eu geralmente inicio de criar os procedimentos. Então, quando ele é só falado, ele é repassado, existe a possibilidade que o bom senso de quem está executando não seja o bom senso da comunidade que é o condomínio. Então, a definição dos procedimentos que devem ser executados seria um passo anterior ao treinamento. Mas já partindo do conceito de que esses procedimentos estão escritos, então se eliminando, eu falo em 90% aquela decisão empírica do porteiro ou de qualquer colaborador que atua na segurança, porque nesse universo nós vamos ter os porteiros, nós vamos ter os vigias e vamos ter os vigilantes. E ainda tem a hierarquia, né? Encarregados, líderes, supervisores, né? Então, o procedimento faz com que diminua a possibilidade de erro, porque o bom senso foi colocado dentro do procedimento, Sim. baseado no regulamento interno, baseado na legislação. Então, todo isso faz um arcabouço que vai fundamentar o treinamento. Agora, o treinamento em si, ele tem que ser focado na prática do dia a dia. Tá? E eu tenho que mostrar que as coisas estão acontecendo. Então, geralmente, o treinamento vai fazer com que essa pessoa que estava numa situação de rotina, de normalidade, em que tudo está tranquilo, que nada aconteceu no meu condomínio, e vai, pelo conhecimento, pela informação que está sendo transmitida, tornar ele mais habilidoso naquilo que ele está fazendo no dia a dia. Depois eu quero abordar com você a melhor forma de a gente passar o treinamento, acho que isso é importante. Ok. Mas eu queria perguntar para o nosso síndico profissional, para o Marcos Eduardo, a questão de o que você encontra nesses condomínios, muitas vezes. Eu encontro a dificuldade dos porteiros. Dos colaboradores, do vigia, eles têm muita dificuldade, ainda mais como está vindo agora o sistema de segurança, a portaria deixou de ser só botões e está sendo informatizado, computadores, reconhecimento facial, e isso acaba dificultando. Tem porteiros que têm uma certa dificuldade de mexer no computador. Uhum. E você vê que, por um lado da parte de controlador de acesso, ele é muito bom. Então, eu tento sentar com ele, ver a dificuldade que cada um tem. Né? Tem muitos que o Robson já deve ter encontrado, tem uns que não aceitam. Acham que já está virando muita frescura, como eles falam. Mas eu tento sentir o lado da dificuldade deles, conversar com eles e mostrar que aquilo ali acaba ajudando eles e acaba ajudando o morador na parte de segurança. E aí sim, trago para o lado do condomínio, tento entender o lado dele, trago para o meu lado, conversando, né, mais um bate-papo, e trazendo o profissional de segurança, explicando para ele, só para aquele profissional, para ele tentar entender. Porque às vezes, em conjunto, dando uma palestra, ele tem uma certa dificuldade de se expressar, mas você conversando frente a frente com ele no bate-papo, ele consegue soltar a maior dificuldade que ele tem. Robson, no curso que a gente ministra de síndico profissional, da Gabra RH,
eu falo em periodicidade, que o treinamento tem que ter periodicidade. Não adianta eu treinar a equipe em 2022 e 2026 está exigindo que ele continue fazendo, porque eu já treinei ele. Quando que você treinou? Aí vai ver, putz, já faz 4 anos. Isso acontece em condomínio. E eu falo assim eu falo de 3 tempos. Eu falo de ideal, eu falo de aceitável, assim, tudo bem, tá ok, e falo de mínimo. E eu falo de ideal, na minha opinião, queria ouvir a sua, eu falo de 3 meses, eu falo de um tempo legal 6 meses, e eu falo de no mínimo 1 vez por ano. Mas eu não sou especialista em treinamento de segurança, eu queria que você passasse a sua visão, que pode ser totalmente diferente da minha, mas queria que você falasse. Vamos lá, vamos no universo ideal, ele eu falaria que o treinamento teria que ser nos 3 meses. Tá? Realmente existe isso. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho junto com um residencial de Alphaville, em que a diretoria de segurança definiu que é de 2 em 2 meses. Então foi feito um planejamento do que vai ser falado para eles durante esse 1 ano. Tá? Mas o normal que nós temos, o aceitável, tem sido de 6 em 6 meses. Tá? Por quê? Quando eu trabalho com empresa terceirizada, e aí vem uma discussão em cima desse assunto também, por vezes ela tem um planejamento dela. Porém, condomínios de alto padrão, eles têm investido num treinamento que seja customizado para a realidade deles. Então ele tira daquela situação do treinamento hermético e vai fazer um treinamento voltado para as realidades do condomínio, com base no histórico de eventos. Esse tempo longe te deixou mais culto, tá lendo muito, tá usando palavras bonitas, né? Desculpa a produção, eu tinha que interromper, que tá bonito, elogiando, tá? Bom, desculpa, viu? Agora eu perdi até o... Desconcentrei, mas é que você usou a 3ª, 4ª palavra bonita, eu falei, nossa, o Robson tá... Tá ok, mas é o convívio, né? O convívio com as pessoas. Então, no dia a dia, é claro, e aí você tocou um ponto interessante, né? Quando a gente está acostumado a falar com o síndico, a gente vai usar um linguajar do nível dele, né? Sim. Com o porteiro também eu tenho que adequar o assunto, mas às vezes a gente se surpreende, né? Porque partir do pressuposto que eles não são aculturados, né? Isso é erro de um processo já. E eles têm uma riqueza muito grande de conhecimento prático e, por vezes, até cultural do mesmo nível que o nosso. Né? Então, eu tenho me deparado com esse tipo de realidade. Eu vejo nas ações, às vezes, do novo síndico, que é esse que fala, ou ele é novo síndico, ele quer mudar a realidade do condomínio, ou ele passou por uma situação de risco. Tá? Houve uma ação criminosa dentro do condomínio. Então, nessa hora, ele fala assim, há uma pressão da comunidade e ele tem que fazer o treinamento. Sim, tá? Isso é o que geralmente, quando é procurado, né, o profissional. Quando já deu a M 3 pontinhos, vão atrás de um profissional para treinar. Exatamente. Eu gosto daquele síndico que ele é preventivo. Sim. Porque na hora que ele é questionado na gestão dele, ele fala assim, mas eu já fiz o treinamento. Então, não foi por uma inação minha, houve uma ação e a consequência às vezes um erro humano. Agora, quando acontece a ação criminosa com o erro humano, a pergunta da comunidade dele, que o elegeu, né, por que você não fez isso antes? Né? Tenho muito assunto para a gente falar no segundo bloco, mas eu quero focar em 2 pontos principais: a formatação para o treinamento, melhor formatação para ser mais eficaz, e também o teste. Tem como mensurar? Tem como medir isso? Na teoria, na prática, eu sei que tem, queria que você falasse isso e, obviamente, aproveitar aqui nosso síndico para os cases. Tá gostando do programa? Já fez o comentário? Bom, tem muito mais na sexta-feira. Até lá!